Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Membros do Governo, Sr. Ministro, muito bom dia a todos. O Sr. Ministro fez uma intervenção inicial totalmente desligada da realidade e com uma profunda hipocrisia. Lamento, mas não tenho outro adjetivo para classificar. Porque o Sr. Ministro fala do aproveitamento de fundos comunitários para combater o desemprego e fala do desemprego como se este Governo não tivesse qualquer tipo de responsabilidades pelo agravamento do desemprego. Bom, fala do agravamento da pobreza e parece que o Governo não tem qualquer tipo de responsabilidade no agravamento da pobreza, quando é o principal responsável por esse mesmo agravamento da pobreza. Fala do envelhecimento da população e diz que é preciso que as pessoas tenham possibilidade de trabalhar menos tempo para ficar com a família, mas este Governo e esta maioria PSD, CDS-PP são responsáveis por sucessivas alterações à legislação laboral que desregulamentam os horários de trabalho, que obrigam as pessoas a trabalhar mais tempo de graça. É ou não verdade que mais importante do que o tempo, que pode ser uma questão importante a ser colocada do ponto de vista da natalidade, é ou não verdade que as pessoas não têm mais filhos porque não têm dinheiro para dar de comer aos seus filhos? E o Sr. Ministro fala aqui do tempo como se o tempo resolvesse o problema da natalidade do nosso país. Não resolve. É estratosférica a sua intervenção, é desligada da realidade. As pessoas não têm mais filhos porque não têm direitos, porque não têm salários, porque não vêem a perspectiva de dar de comer aos seus próprios filhos. E é isso que impede de ter mais filhos no nosso país. E o Governo é responsável por esta realidade que atira as pessoas para a desgraça e para a miséria. E é por isso que nós temos os níveis de natalidade que temos e não é por causa de qualquer outro tipo de razão. E, portanto, Sr. Ministro, este Governo não está a resolver nenhum problema do país, nem vai resolver nenhum problema do país. Este Governo é, aliás, parte do problema e não é parte da solução. E é por isso que nós dizemos que este Governo já era, Sr. Ministro. A demissão hoje deste Governo já é tarde. Este Governo já passou do prazo de validade. Já passou a fase em que cheira a azedo. Percebe? Já está totalmente ultrapassado. Já não tem qualquer tipo de legitimidade para continuar esta política e este caminho. E, portanto, Sr. Ministro, eu apenas posso encarar como uma profunda ironia. Uma profunda ironia o Sr. Ministro vir apresentar um documento de fundos estruturais de 2014-2020. 2014? Desgraçado está o país se este Governo chega a 2014, Sr. Ministro. Desgraçado está este país se este Governo chega a 2014. Nós temos que urgentemente virar esta página negra da nossa história e demitir este Governo imediatamente, porque o caminho que está a ser seguido é desastre profundo do nosso país. Tudo falha, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro continua a tocar o seu violino, está tudo bem, o barco a afundar, mas está tudo bem. Tudo falha. O déficit, a dívida, o desemprego, 1,5 milhão de trabalhadores desempregados. A recessão a aumentar, sim, 1,5 milhão, já explico porquê. Ao mesmo tempo que empobrecem uma grande parte da população, Sr. Ministro, os mais ricos continuam a ficar cada vez mais ricos. E é este o projeto político que está em cima da mesa. E, portanto, ao contrário do que o Sr. Ministro afirma, este Governo é efetivamente responsável pelo pior agravamento da miséria e da pobreza desde o 25 de Abril. E, portanto, é profundamente hipócrita vir para aqui anunciar fundos comunitários para combater a pobreza. Quer uma medida para combater a pobreza? Olha, demita-se o Governo, mude-se de orientação política, valorize-se os salários e as reformas, inverta-se a política de corte nas prestações sociais, inverta-se a política de roubo nos salários e dos direitos dos trabalhadores portugueses e aí sim teremos a combater a pobreza. Não com estas medidas. E, portanto, Sr. Ministro, é de uma profunda hipocrisia. É que no nosso país nós temos um agravamento em que os idosos não têm dinheiro para ter eletricidade ou gás ou para comprar os remédios. Há muitos idosos que sofrem grandes privações, que não têm dinheiro para comprar a comida que precisam. Há cada vez mais crianças a chegar às escolas com fome, Sr. Ministro. Há recém-nascidos, informações que chegam ao grupo parlamentar, recém-nascidos cujas mães não têm dinheiro para comprar o básico do mais básico, que é comprar, por exemplo, leite adaptado e que são obrigados a dar leite de consumo para adultos, leite de vaca, que faz um mal tremendo, porque as mães não conseguem comprar o leite adaptado, Sr. Ministro. A realidade, Sr. Ministro, não é aquilo que veio dizer, a realidade é que há cada vez mais famílias desesperadas, com o corte dos salários, com o aumento do desemprego, com o corte nas prestações sociais. Há cada vez mais e mais famílias
na pobreza, ao Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas se os assessores do Governo estão ali a fazer propaganda, eu peço imensa desculpa. E peço respeito aos jornalistas também pela intervenção dos grupos parlamentares. É que há aqui um ruído de fundo que não nos permite efetivamente intervir. E eu peço desculpa e pedia já agora que a propaganda ficasse pelo menos para o final da sessão. Não é má vontade, é que eu não conseguia, o ruído de fundo interferia com a intervenção. Mas estava a dizer que há famílias cada vez mais desesperadas e, fruto das opções deste Governo, há cada vez mais famílias na pobreza e na miséria, que efetivamente não conseguem viver. E olha, Sr. Ministro, não é só o grupo parlamentar do PCP que o diz, é o Presidente da Cáritas, que refere um aumento de 60% das famílias apoiadas. Quer dizer que é um disparar brutal da pobreza entre as famílias. E, aliás, este mesmo Presidente da Cáritas escreveu uma carta à Troika a pedir uma revisão dos cortes nas prestações sociais. E para termos a verdadeira noção da dimensão do que isto representa, em 2010 viviam no nosso país 1.900.000 portugueses numa situação de pobreza. Hoje, graças ao PSD e ao CDS-PP, estamos claramente pior. Porque, em 2010, sem prestações sociais, a pobreza atingia 4.488.000 portugueses. E quer dizer que o corte nas prestações sociais está a tirar de uma forma dramática portugueses para a pobreza. E, portanto, Sr. Ministro, este Governo é claramente o responsável pelo agravamento da pobreza e há uma total ausência de respostas no que diz respeito àquilo que são os fenómenos da pobreza. E a pergunta é, para onde é que vai o nosso dinheiro? Olha, Sr. Ministro, eu digo-lhe, as grandes fortunas engordam mais de 1,54 mil milhões de euros em 2012. A Forbes veio dizer que em 2012, ano de crise, ano em que as famílias passam cada vez mais fome, os grandes grupos económicos, os grandes milionários aumentaram a sua riqueza em mais de 13%. É esta a consequência da política do Governo. É isto que está a acontecer. Os ricos cada vez mais ricos, enquanto que os pobres estão cada vez mais pobres e quem estava remediado é atirado para a pobreza. É este o país que estão a construir e é esta a realidade que importa não só denunciar como combater. Bom, mas como se isto não fosse suficientemente mau, o Governo prepara-se para ir mais longe nos cortes nas prestações sociais. E, portanto, eu queria colocar, relativamente ao corte de 4 mil milhões de euros anunciados na educação, saúde e segurança social, que é aquilo que são consideradas para o PSD e CDS-PP as gorduras do Estado, não é? A educação, saúde e segurança social, para estes complementares são estas as gorduras do Estado, queria lhe perguntar aonde é que vai cortar, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro tem uma obrigação de responder a este Parlamento. Vai cortar com um corte retroativo nas reformas, com o recálculo das reformas ou uma aplicação alargada de fator de sustentabilidade? São novos cortes em prestações sociais? São novos cortes ou prolongamento dos cortes no subsídio de desemprego, Sr. Ministro? É isto que vai fazer? O que é que vai fazer relativamente a esta matéria? É que nós estamos no campo da insanidade social. Não é insensibilidade social, é insanidade social pensar que se pode cortar mais nas prestações sociais. Olha, muito foi dito aqui relativamente ao subsídio de desemprego e à sua abrangência e àquilo que é a resposta e as majorações. Olha, tem aqui um gráfico que explica a evolução da atribuição do subsídio de desemprego e a evolução do desemprego no nosso país. Desde 2010, o desemprego disparou. 747 mil desempregados em 2010, que é os dados, o desemprego real, que tem em conta os desmotivados e aqueles que são os inativos, 747 mil. Em 2011, 1.051.000 trabalhadores desempregados. Em 2012, já temos 1.347.000 trabalhadores desempregados. O Sr. Ministro sabe quantas pessoas recebem subsídio de desemprego? 302 mil. Há mais de 1 milhão de trabalhadores que, estando desempregados, não têm direito ao subsídio de desemprego. É esta a realidade dos números. São dados do INE e da Fonte de Segurança Social. E diga-se, bom, mas temos o subsídio social de desemprego. Mas o que é que representa o subsídio social de desemprego? Olha, em vez de 380 mil, passamos a ter apenas 368 mil. Apenas 68 mil recebem o subsídio social de desemprego. Isto é, temos no fundo uma situação dramática em que a proteção no desemprego pura e simplesmente não chega a praticamente chega apenas a 1/3 dos trabalhadores que estão desempregados. E é este o caminho que, efetivamente, importa reduzir. Peço-lhe desculpa pela demora, Sr. Presidente.